Olá pessoal, hoje a gente vai discutir um problema a respeito da lei de Coulomb, ou seja, da força elétrica. Então vamos a ele. O problema é o seguinte: a carga elétrica do elétron e a do próton têm o mesmo valor absoluto, ou seja, 1,610 a menos 19 Coulomb, que foi estabelecido por Millikan. Suponha que entre duas moedas de prata haja um desequilíbrio de 0,0001%. Então, um desequilíbrio pequeno entre essas duas cargas. Qual seria a força de repulsão entre duas moedas de prata separadas de 1 metro de distância uma da outra devido a esse desequilíbrio? Considere que o número de átomos de prata seja 2 vezes 10 a 22 e que cada átomo tenha 47 prótons e 47 elétrons. Então essa é a questão. Vamos destacar os dados. N maiúsculo é o número de átomos, 2 vezes 10 elevado a 22. O N minúsculo corresponde ao número de prótons ou número de elétrons. P é o percentual de desequilíbrio, 0,0001%. Por cento significa dividido por 100. E é a carga elétrica elementar, que corresponde a 1,610 a menos 19 Coulomb. Lembrando que a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. Então, se esse percentual for a mais para o próton, a moeda fica carregada positivamente. Se for a mais para o elétron, a moeda fica carregada negativamente. K é a constante eletrostática, cujo valor no sistema internacional é 9 vezes 10 a nona. Então, para determinar a carga de cada moeda, então, fazemos o produto do número de prótons ou de elétrons vezes o número de átomos que a moeda possui, vezes o percentual de desequilíbrio entre próton e elétron, e vezes Z, que é a carga elétrica elementar. Então, com isso, nós obtemos a carga da moeda. Vamos imprimir, print, Q igual a Q. Vamos definir o número de casas decimais. No caso, vou escolher 3 casas decimais. E a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Com isso, nós temos que a carga elétrica de cada moeda é 0,150 Coulomb. Só para ficar mais elegante aqui a resposta, eu vou substituir esse ponto por uma vírgula. E para isso a gente usa o seguinte comando, .replace. Então vou trocar o ponto pela vírgula. Vamos ver se funcionou. Então tá aí, 0,150 Coulomb. Agora vamos definir a distância entre as moedas. Então D igual, no caso do problema, 1 metro, que é a distância entre as moedas, né? Claro que a gente poderia brincar um pouquinho com essa distância, alterar, né? Mas a gente vai fazer isso no momento de construir o gráfico. Então F, que é a lei de Coulomb, vai ser K vezes o produto das cargas. No caso, como as cargas são iguais, né? Então eu posso colocar carga ao quadrado. Se elas fossem diferentes, eu teria que colocar Q1 vezes Q2. Ok? Então K é a constante eletrostática, Q ao quadrado é o produto das duas cargas, e dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Vamos calcular essa força. Então, print F igual a F dessa distância específica. Note que eu substituí o R pelo D, que R é uma distância genérica
e D é a distância específica. E aqui eu vou escrever em notação científica, usando potência de 10. Então, 2 pontos, ponto 2e. Né? A gente usa F, número de casas decimais, e usando aqui E, eu vou escrever em notação científica em termos de potência de 10. E a força é medida em newtons. Vamos rodar. Então tá aí 2,04, 10 elevado à oitava newtons. Vou usar o mesmo comando para substituir esse ponto pela vírgula. Então, replace, substituindo o ponto pela vírgula. Vamos ver se funcionou. Então tá aí, 2,04, 10 elevado à oitava. Então o problema está respondido aqui. Né? Mas para a gente ter uma noção de quanto é essa força, eu vou comparar com o peso de uma pessoa de 100 kg. Né? Quantas vezes essa força é maior do que o peso de uma pessoa de 100 kg? Então, para isso, vou usar a equação da força-peso, né? Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vou ter aqui P igual a massa, no caso da pessoa, 100 kg, vezes a gravidade, vou usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a comparação vou realizar em forma de razão. Eu vou dividir a força elétrica pelo peso dessa pessoa para ter uma noção de quantas vezes essa força é maior que o peso. Então, print a força elétrica é, então aqui, R, vou pôr dividido por 1000, porque aí eu tenho milhares de vezes, né? 2 pontos, ponto 0F, então é tantas mil vezes maior que o peso da pessoa. Ok? Então vamos rodar. Então tá aí. A força elétrica é 208 mil vezes maior que o peso de uma pessoa de 100 kg. Então note que é um resultado extraordinário. Né? Esse pequeno desequilíbrio entre a carga do próton e do elétron, se existisse, geraria uma força elétrica imensa, né? Mesmo com essas moedas estando separadas por uma distância de 1 metro. E o que aconteceria se essa distância fosse menor ainda? Não é? Então, para a gente avaliar essa situação, vamos variar a distância por meio de um gráfico. E aí, para fazer o gráfico, vou importar essas duas bibliotecas. A biblioteca NumPy, que eu importei como NP, e a biblioteca Matplotlib libpyplot, que eu importei como PLT. Vou definir o intervalo de distância, então no caso de 0,1 metro até 1,20 m, ou seja, de 10 centímetros até 1,20 m. Note que eu não posso definir esse intervalo a partir do zero, porque como a lei de Coulomb é com o inverso do quadrado da distância, se eu colocar zero aqui no início, eu teria uma inconsistência matemática, porque estaria dividindo por zero. Né? Então, eu posso colocar valores bem pequenos, mas não exatamente igual a zero. Então, estou definindo aqui, por meio da biblioteca NumPy, estou definindo um intervalo que a gente vai trabalhar. Claro que a gente poderia fazer alterações aqui, né? E aí eu vou usar o comando para construir o gráfico, PLT, plot, R é a distância, F de R é a equação da força que nós definimos naquela célula anterior. Vou nomear aqui o eixo do x, PLT, ponto, xlabel. Aqui é o eixo do x é da distância, né? Então aqui é o R, que é medido em metro.
Vou nomear também o eixo Y, então ponto Y label. O eixo Y é o eixo da força, que está sendo medido em newtons, ok? E aí vou pedir para mostrar esse gráfico. Então, show, mostrar o gráfico, ok? Então vamos rodar. Então está aqui o gráfico feito, né, da força em função da distância entre os centros das moedas. Então, o centro das moedas está a uma distância de 1 metro. Então, o cálculo que nós fizemos é para esse ponto aqui, ó, a uma distância de 1 metro. Se a gente diminuir a distância entre as moedas, note quanto que a força varia, né? Então, veja que esse decaimento ele é bem acentuado. Ocorre um decaimento com o inverso do quadrado da distância. Então, o decaimento é bem intenso, né? Se a gente tivesse aqui valores, as moedas bem próximas, teríamos forças bem maiores, né? Como dá para perceber por meio desse gráfico, ok? Então está aí resolvido o problema que corresponde à força elétrica. Espero que seja útil para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abração a todos.